18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Ok, Mix, 6 horas em ponto. Boa noite pra você em 100,7. Boa noite pra você na sintonia certa. Você que está aí no melhor Mix do Brasil. Começa agora mais uma edição do programa 18 horas. E hoje é sexta, hein? Hoje é sexta-feira, 24 de setembro de 2021. Já estamos aí no finalzinho do mês de setembro, hein, Karine? Como passa rápido. Praticamente Karine, já no fim do ano, né, Carlão? É isso aí. Estamos no Natal, Karine. Última sexta-feira do mês, então. Boa noite, galera. Para você sintonizado aqui em 100,7. Estamos juntos a partir de agora até as 7 da noite aqui no 18 horas. Ok. 18 horas. Karine, aquela situação. Ontem nós estivemos conversando aqui com o vereador Ramon Mandel, né? E aquela situação do puxadinho, parece que nós temos novidades aí, direto da Câmara Municipal de Manaus, Karine. Temos sim, Carlão. É o seguinte, a Justiça determinou que não vai mais ter a construção aí desse anexo lá na Câmara Municipal de Manaus, o puxadinho, né? A desembargadora Socorro Guedes negou hoje o pedido do presidente da Câmara Municipal de Manaus, o Davi Reis, que solicitava a suspensão da liminar conseguida pelos vereadores Ramon Mandel e o Rodrigo Guedes, que suspendeu o edital de licitação para a construção aí desse anexo, conhecido como puxadinho. A obra, gente, está orçada em 32 milhões de reais, tá? Ou seja, a Justiça embargou, agora não vai ter obra, negou o pedido. O bom senso prevaleceu, né, Karine? A consciência. Esse momento não é momento de gastar milhões, né, 32 milhões, gente, mas foi exatamente isso que o vereador Ramon falou, né? Isso, ele disse que o bom senso prevaleceu nessa história. Ok, 6 horas e 2 minutos. Você está no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Vamos aos destaques de hoje do programa 18 horas. A receita do Amazonas no período de janeiro a setembro foi de 16 bilhões e 900 milhões de reais. É um novo recorde de arrecadação no estado. Sobra dinheiro, mas falta projeto e competência para gastar. O tráfego da BR-319, que liga Manaus a Porto Velho, foi interrompido pela segunda vez esse ano. E lei que limita o número de estudantes por sala de aula não é cumprida aqui no Amazonas. A denúncia do sindicato que representa os profissionais de educação e pedagogos do ensino básico do estado. Essas e outras notícias, os principais destaques desta sexta-feira, você confere a partir de agora. Vamos juntos no melhor Mix do Brasil com mais uma edição do 18 horas. 18 horas. Bom, e dinheiro é o que não falta nos cofres do governo do Amazonas, que bateu mais um recorde em setembro. A receita do estado no período de janeiro a setembro foi de 16 bilhões e 900 milhões de reais. Comparando aí com o ano passado, o governo de Wilson Lima já arrecadou 1 bilhão e 600 milhões de reais a mais. Pois é, Carlão, e para o deputado economista Serafim Correia, o governo do estado é competente para aumentar a receita, mas não tem sido competente para gastar com qualidade. O deputado disse que com esse incremento de arrecadação, o estado poderia crescer em todas as áreas, mas é preciso ter projeto para isso. Vamos acompanhar mais detalhes sobre o assunto agora na reportagem de Júlia Gomes. Setembro ainda nem chegou ao fim, mas já registra um novo recorde de arrecadação tributária no Amazonas. De acordo com dados do Portal da Transparência do Estado, a arrecadação saltou de 15 bilhões 313 de janeiro até setembro de 2020 para 16 bilhões 991 em 2021, dentro do mesmo período analisado. A diferença é de mais de 1,67 bilhão, indicando para um novo recorde histórico pelo terceiro ano seguido. Ou seja, nunca o Estado teve tanto dinheiro de impostos arrecadados. O Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, é a principal fonte de arrecadação do Estado. Cada estado tem uma alíquota básica, já que trata-se de um imposto estadual. Ela pode variar de acordo com a mercadoria. No Amazonas, a alíquota é em média de 18%. O deputado estadual e economista Serafim Correia disse que uma parte desse aumento deve-se à inflação e à variação do dólar. A outra, a melhora dos controles de mecanismos de arrecadação da Secretaria de Fazenda do Estado, que na avaliação dele é competente em aumentar a receita, mas não tem sido competente para qualificar a despesa. Eu costumo dizer que a Cefaz é muito competente em aumentar a receita, mas ela não tem sido competente para qualificar a despesa.
até porque isso não depende somente dela, mas do conjunto da administração. Eu acho que o grande esforço que tem que ser feito agora no Amazonas é no sentido de qualificar a despesa, porque a arrecadação cresce ano a ano, como se verifica pelos números disponíveis no portal da Transparência. Em agosto, o governo do estado informou que a arrecadação obteve alta em resultado de ajustes feitos na política fiscal e também como consequência da alta das commodities e aumento da demanda de produtos industrializados, em especial os produzidos pelo Polo Industrial de Manaus. Júlia Gomes para o 18 horas. O fato é que nunca na história do estado um governador arrecadou tanto. É recorde em cima de recorde. 1 bilhão, senhores, 1 bilhão e 600 milhões de reais só nos 8 primeiros meses deste ano. Isso a mais em relação ao mesmo período do ano passado. E o que se fez com esse dinheiro? É a pergunta que não quer calar. Com tanto dinheiro a mais, eu só faço uma pergunta. O interior do estado do Amazonas tem alguma UTI? Enfim, 1 bilhão e 600 milhões dava para fazer obra, muita coisa, do porte aí da Ponte Rio Negro, da Arena, pelo menos uma UTI no interior do estado. Bom, mas esse governo não tem obra sequer de médio porte, né? E a pergunta que não quer calar: onde que foi gasto esse dinheiro? Aonde foi esse dinheiro? Onde está o dinheiro, né, Karime? Ninguém viu. Não é à toa que o governador Wilson Lima é réu num processo no Superior Tribunal de Justiça em que é acusado de vários crimes. Entre eles, o de pertencer e de chefiar uma organização criminosa que desviou recursos da saúde em plena pandemia. 16 bilhões e 900 milhões de reais arrecadados em apenas 8 meses são suficientes para transformar todo o estado do Amazonas num grande canteiro de obras, gerando emprego e renda para os amazonenses, para nós que estamos aqui no estado. Mas o que se vê é um governo perdido, sem planejamento, sem gestão e sem saber o que fazer com bilhões e bilhões arrecadados. Bom, até sabe, né? Porque o governo já torrou só este ano quase 100 milhões de reais em publicidade, em comunicação, para tentar recuperar a imagem do governo que está totalmente rejeitada, né? O governo está rejeitado pela população justamente por ser incompetente, por causa das inúmeras denúncias de corrupção e por colocar o Amazonas e o seu povo num atraso jamais visto. Agora, no momento em que se aproxima a eleição para o ano que vem, né, estão lançando alguns projetos claramente eleitoreiros, mas não se conseguem alavancar as intenções de votos de Wilson Lima por tudo que ele fez de desastroso e até que deixou de fazer. Ele fez sim de desastroso e criminoso no combate à pandemia e tudo que ele não fez com tanto dinheiro em caixa. 18 horas. E os trabalhadores da saúde vão entrar na justiça contra o governo do Amazonas para que ele faça a progressão e promoção da categoria atrasada desde o ano de 2012. Exatamente, Carlão. Esses servidores aguardam também decisão favorável da justiça para que o governador Wilson Lima seja obrigado a repor as perdas salariais dos trabalhadores que já chegam a 24%. Enquanto isso, o governo enche os cofres com arrecadações históricas. Vamos aos detalhes dessa história agora na reportagem de Odinei Araújo. Na próxima segunda-feira, dia 27, todos os sindicatos que representam os trabalhadores da saúde vão até a sede da Secretaria de Saúde do Estado em mais uma tentativa de negociar com o governo do Amazonas. A categoria já acumula mais de 24% de perdas salariais referente às datas bases atrasadas dos anos de 2016, 2017, 2020 e 2021. Sem acordo, os trabalhadores que estão em estado de greve há meses resolveram entrar na justiça contra o governo do Amazonas em abril desse ano. Os trabalhadores aguardam a decisão da justiça para que o governador Wilson Lima reponha as perdas salariais e pague os direitos trabalhistas. O governo quer submeter esses pagamentos à lei orçamentária anual do ano que vem. A categoria fez uma contraproposta, mas até agora o governo não se manifestou, de acordo com a presidente do Sindisaúde, Cleidinir Francisca do Socorro. A votação da lei orçamentária para 2022 está em cima, né? E ele aí até agora ainda não deu a resposta, a contraproposta do governo para
as entidades sindicais que compõem a mesa estadual de negociação permanente do SUS. Segunda-feira, nós estamos indo até a secretaria, como eu falei anteriormente, cobrar do secretário de saúde que ele dê uma resposta. Vai chegar o dia da reunião da mesa novamente, que é agora do mês de outubro, né? E até agora ele não nos deu nenhuma resposta. O Sindsaúde também já está providenciando outra ação para que a Justiça obrigue o governador Wilson Lima a retomar a progressão e promoção do plano de cargo, carreira e salário que estão atrasadas desde 2012. Enquanto se recusa a negociar com os trabalhadores, o governo do Amazonas mantém a arrecadação acima da média. De acordo com a Secretaria de Fazenda, a receita do estado já chegou nesse mês de setembro a quase 17 bilhões de reais. Até agora, a arrecadação já é 1 bilhão e 600 milhões de reais a mais que do ano passado. Odineia Araújo para o 18 horas. Ou seja, né, gente, dinheiro para pagar esses direitos dos servidores tem, mas nunca tem. Oficialmente, o governo não paga, né? O governo Wilson Lima se mostrou inimigo dos servidores públicos desde o início do mandato, quando ele lançou o pacote de medidas que ficou conhecido como o pacote de maldade de Wilson Lima, que congelou salários e promoções por mais de 2 anos. O resultado foi que o poder de compra do funcionalismo estadual nunca foi tão baixo. Mix. Bom, e enquanto os cofres do governo do estado estão abarrotados, a população nunca esteve tão endividada. E por conta desse superendividamento, o deputado Álvaro Campelo está propondo a criação de um centro de mediação para auxiliar mais de 1.400.000 pessoas que estão em situação de inadimplência, Karine. Olha aí, uma boa, viu? Porque, segundo Álvaro Campelo, a ideia é construir um núcleo dentro da Assembleia Legislativa para atender esses amazonenses em situação de extremo endividamento. Vamos conferir como é que é essa história agora na reportagem de Júlia Gomes. Os amazonenses estão mais endividados. O estado tem mais de 1.400.000 pessoas inadimplentes, enquanto a capital, Manaus, é a 4ª no ranking nacional de inadimplência. Os dados são da Serasa. No país, mais de 30 milhões de brasileiros estão com mais da metade da renda comprometida com dívidas. Estão super endividados, segundo o levantamento realizado pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, que aponta como causa a alta inflação, pandemia e diminuição dos estímulos a programas sociais. Pensando nisso, o deputado estadual Álvaro Campelo, que é membro da Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa, apresentou uma proposta sugerindo a criação de um centro de mediação na Casa Legislativa, voltado para atender pessoas endividadas, dando suporte jurídico por meio de um convênio com o Tribunal de Justiça. Daí a nossa ideia de que a Assembleia Legislativa tenha esse núcleo de mediação para que os que estão super endividados possam resolver os seus problemas. Nós temos, com a Lei 14.181 de 2021, a possibilidade de amparar os consumidores que estão nessa situação e dar todo o suporte jurídico. A lei citada pelo deputado trata-se da Lei do Superendividamento, que prevê uma espécie de renegociação judicial, onde os devedores vão poder renegociar suas dívidas com todos os credores ao mesmo tempo. A lei, que está em vigor desde o mês de julho, estabelece que as prestações para o pagamento das dívidas têm que garantir uma renda mínima ao devedor, para que ele não tenha que fazer novos empréstimos, por exemplo, para arcar com despesas essenciais. Álvaro Campelo espera que a proposta seja aceita pelos colegas deputados. Eu espero que a Casa Legislativa possa acatar essa ideia e que em breve nós tenhamos esse núcleo para ajudar as pessoas que nesse momento estão muitas em depressão, outras que inclusive já cometeram suicídio e suas famílias hoje estão sofrendo. Júlia Gomes para o 18 horas.
Carlão, ele tem toda a razão, né? É uma situação muito grave. Eu vou ser a primeira. A senha 01 é minha. Estarei lá, né? Mas vou te acompanhar nessa. Porque é importantíssimo que esse projeto saia do papel, que atenda e vá ajudar as pessoas. Quem não tem uma conta em aberto hoje em dia não está vivendo direito 2021, não é verdade? E como ele falou, tem esse agravamento também da depressão das pessoas. Realmente tivemos um número absurdo de suicídios. O fato é que a crise, pelo que a gente passa, né? Ela é dramática. O desemprego em Manaus é proporcionalmente o maior do país. No interior, as pessoas sobrevivem com os recursos do Bolsa Família, enquanto temos aí uma inflação dos alimentos superando 2 dígitos, empobrecendo ainda mais todos nós. Karime, a consequência disso tudo é a inadimplência recorde no estado. O povo não tem dinheiro, mas nenhum querem para pagar as contas básicas, como as tarifas de água e energia elétrica, que inclusive estão caras. A classe média já não consegue pagar o licenciamento dos veículos e hoje temos mais de 72% dos carros rodando de forma irregular com atraso no pagamento do IPVA. E o governo não tem a sensibilidade de lançar políticas públicas para auxiliar os amazonenses aí nesse momento de crise aguda econômica. Só quer saber de arrecadar mais e mais, né, e que o povo... 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 16 minutos. Vamos direto para Brasília conversar com o correspondente do programa 18 horas, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Carlos Eduardo, boa noite. Temos aí muitos testes positivos para a Covid-19 em Brasília, não é isso? Boa noite, Carlos Eduardo. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite a todos. Já são 5 integrantes da cúpula do governo federal confirmados com Covid-19. O advogado-geral da União, Bruno Bianco, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, o filho do presidente Jair Bolsonaro e deputado federal Eduardo Bolsonaro, o 02, e um oficial de chancelaria do Itamaraty. Essa onda de contaminações que afeta a equipe do governo repercute de forma desastrosa no cenário internacional, porque correu pelo mundo a postura do presidente Jair Bolsonaro, que foi aos Estados Unidos para participar da convenção da ONU em Nova York e não tomou a vacina. Por causa disso, ele e a sua equipe tiveram que comer no lado de fora, porque lá exigem a comprovação da vacinação para poder acessar locais públicos. E para variar, o ministro Marcelo Queiroga testou positivo para a Covid ainda em Nova York, ou seja, ele provavelmente viajou para os Estados Unidos contaminado com coronavírus. E agora ele vai permanecer em Nova York para o período de quarentena. E muito bem, obrigado, hospedado no Hotel Continental, um dos mais luxuosos da cidade de Nova York. Nas redes sociais, Karime, o ministro Queiroga disse que está seguindo todos os protocolos da quarentena. A ministra Tereza Cristina disse que ela está bem e que cancelou os compromissos presenciais e que vai permanecer em isolamento durante o período de orientação médica. O chefe da AGU, a Advocacia Geral da União, Bruno Bianco, não postou nada nas redes sociais dele. Agora, Eduardo Bolsonaro fez um post questionando a eficácia da vacina que ele tomou, a Pfizer. Ele disse que o argumento de implantação do passaporte sanitário nos estados, baseado na eficácia das vacinas, é uma mentira. Mas a gente sabe, né, que as vacinas, Karime e Carlão, elas não impedem a contaminação, elas evitam o agravamento da doença, evitando a internação e a morte por Covid-19. Exatamente. Mesmo vacinado... Amenizam, né? Ameniza, né? Claro. Caso contraiam, né? Por isso que é importante. Mesmo vacinado, importante dizer, mesmo vacinado, tem que continuar usando máscara, álcool em gel e fazer o distanciamento sempre que possível. Sim. Agora, a marca do governo do presidente Jair Bolsonaro tem sido essa, a do negacionismo. O governo inicialmente negou a pandemia, depois negou as vacinas e agora nega colocar em prática as medidas básicas de prevenção. Inclusive, o presidente Bolsonaro vem tentando adotar medidas para desobrigar o uso de máscaras no Brasil por meio de decretos e portarias. Essa medida, ainda bem, tem tido a resistência de especialistas e da sociedade. No Palácio do Planalto, gente, os funcionários não usam máscara. Inclusive, nos eventos oficiais, o uso de máscara não é obrigatório.
Essa prática também repercute em vários ministérios, principalmente aqueles cujos ministros são aqueles mais próximos do presidente. E esse comportamento típico do governo Jair Bolsonaro também repercute na Câmara dos Deputados, que é presidida pelo seu grande apoiador, o deputado Arthur Lira. Ele anunciou essa semana que vai retomar 100% das atividades presenciais no dia 18 de outubro. Acontece que dentro da casa, Karime e Carlão, ninguém cumpre as regras básicas de como uso de máscara, álcool em gel. Prefeitos e vereadores, inclusive do estado do Amazonas, vão para lá. Quando entram nas dependências da Câmara dos Deputados, eles tiram as máscaras. Eles estão nas ruas usando máscara, mas quando adentram os gabinetes, eles tiram as máscaras. E os deputados também tiram as máscaras porque eles querem conversar e tal, e acham que aquele ambiente dos gabinetes, que estão ali os servidores, as pessoas que vêm de fora, é um ambiente neutro. Então eles tiram as máscaras para conversar, então eles acabam trazendo daquilo que a Covid, quem sabe, a Covid da onde eles vêm, das roupas no ar, enfim, para quem trabalha lá dentro. Ou seja, ali, como dizem aqui em Brasília, a Câmara dos Deputados é um covidário. Nossa. Mas, enfim, vamos ver como é que vai ficar essa situação. Aqui em Brasília, as atividades presenciais estão retornando, mas é preciso que haja um mínimo de cuidado e de proteção, porque somente pela vacinação e pela prevenção é que a gente vai se ver livre de uma vez por todas da Covid-19. Agora, Karime, mudando de assunto, ontem à noite foi aprovado, na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal, um projeto de lei que determina o fim da tarifa mínima para os serviços de água, energia elétrica e telefonia para famílias de baixa renda registradas no CadÚnico. Esse projeto é interessante, principalmente para o estado do Amazonas, porque milhares de famílias pobres têm dificuldade de pagar as tarifas mínimas que são cobradas pelas concessionárias e pelas operadoras de celular, no caso. Elas fazem mutirões de economia dentro de casa para pagar a tarifa mínima e ainda assim os valores são muito altos. E no caso da água, ainda tem a taxa de esgoto, que é o mesmo valor da taxa mínima e deixa a conta com valor duplicado, o que é um absurdo. O projeto é de autoria da senadora Rose de Freitas, do estado do Espírito Santo, do partido Podemos. Ela diz que a tendência do mercado em diversos países é pagar apenas aquilo que é consumido e que as famílias mais pobres não podem ser penalizadas, pagando taxas de manutenção em vez de pagarem pelo que é usado. A proposta foi acolhida pelo relator da matéria, o senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia. Ele destacou que essa medida vai beneficiar somente as famílias registradas no CadÚnico, que são aquelas com renda familiar abaixo de um salário mínimo. E que a aprovação desse projeto é muito importante e que precisa ser tratado como uma política pública. A senadora Rose de Freitas falou com exclusividade ao programa 18 Horas e explicou detalhes desse projeto. Vamos ouvir o que ela disse. Essa extinção dessas tarifas de água, elas são tão importantes, de água e energia, são tão importantes que quem gasta 29, 30, 39 como taxa mínima são as pessoas que mal consomem a energia, consomem mais a água, são as pessoas que vivem com dificuldade e é necessário que isso seja restabelecido. Tem urgência, nós estamos falando de um país em dificuldades, principalmente as famílias de baixa renda que não têm aonde recorrer, que sobrevivem com a ajuda de outros e, portanto, não tem como negar a importância de extinguir essas tarifas imediatamente. Esse projeto já está tramitando há um tempo, todos reconhecem a importância dele e vamos ver se a gente consegue voltar no máximo a semana que vem. A gente conferiu agora o áudio, a fala da senadora Rose de Freitas defendendo essa isenção do pagamento dessas tarifas básicas das famílias inscritas no CadÚnico, não é, Carlos Eduardo? Exatamente, Karime. Agora, eu queria só fazer uma correção, falei agora há pouco, as famílias cadastradas no CadÚnico são aquelas famílias que têm renda familiar abaixo de meio salário mínimo. Eu acho que eu falei um salário mínimo, mas são famílias que recebem abaixo de meio salário mínimo. Agora, Karime, sobre esse projeto, ele segue tramitando no Senado, passou no Conselho de Administração e Economia do Senado e vai para a Comissão de Defesa do Consumidor.
Em seguida, se for aprovado na Comissão de Defesa do Consumidor, ele segue para o plenário. Votado ou aprovado pela maioria, ele segue o caminho dele para apreciação na Câmara dos Deputados. E é assim que faz o trâmite nas duas casas. É um projeto muito importante. No site do Senado já tem o apoio de 92% dos internautas cadastrados. Então é um projeto importante que tem o apoio, sim, da população. Karime, Carlão. Boa. Claro, Carlos Eduardo. A gente torce para que isso seja célere, rápido e que as pessoas consigam ser beneficiadas ainda este ano. Não é isso? Será? Exatamente. A gente sabe. Não dá para afirmar nada, não dá para afirmar, né? Mas dá para torcer, né, Cadu? Não dá para afirmar, porque tudo depende das decisões políticas, das decisões dos presidentes das comissões. É sazonal. Depende dos acordos. Sim. É sazonal. Depende dos acordos entre as lideranças políticas. Ela disse, a própria senadora Rose de Freitas disse que é um projeto que está tramitando há muitos anos e que finalmente teve uma aprovação importante e que vai para a defesa do consumidor. É uma nova batalha. Quando for no plenário do Senado, vai ser outra grande batalha. Mas a gente está aqui na torcida, porque esse projeto é muito importante, porque imagina quantas famílias no estado do Amazonas, principalmente no interior do Amazonas, famílias que já estão tendo problemas para bancar o sustento, a comida do dia a dia, tem que pagar uma conta de água, uma conta de luz exorbitante, a taxa de manutenção. E são valores que são usados para a manutenção e o aparelhamento das empresas. Sim. Eles pegam esse valor, que são pagos de taxa de manutenção, para o melhoramento do sistema. As famílias mais pobres não podem ser penalizadas pagando pelo melhoramento do sistema de energia, de água, enfim. É o posicionamento da senadora Rose de Freitas. Boa. Ok. Valeu. Muitíssimo obrigada pelas informações, Carlos Eduardo, direto de Brasília. Boa noite, bom trabalho. Gente, um abraço, até semana que vem. Bom final de semana, Cadu. Valeu, tchau, tchau. 6h26, você está no melhor Mix do Brasil. Você está ouvindo 18 horas. Olha, apontados como mandantes do assassinato do sargento do Exército Lucas Ramon da Silva Guimarães, o casal de empresários donos da rede de supermercados Vitória, o Joabson Augustinho Gomes e Jordana Azevedo Freire foram encaminhados para presídios e estão em celas comuns, Karine. Pois é, o empresário Joabson Gomes foi levado para o Centro de Detenção Provisório Masculino e Jordana Azevedo foi encaminhada para o Centro de Detenção Provisório Feminino, que ficam no quilômetro 8 da BR-174. Os dois vão permanecer em celas comuns, dividindo o mesmo ambiente com os outros presos, porque eles não têm graduação em curso superior. As celas comuns medem 4 por 6 metros, sem ar-condicionado. De acordo com as investigações, o envolvimento do casal aconteceu em função de um relacionamento extraconjugal entre Jordana Azevedo e Lucas Ramon, que teria começado em dezembro do ano passado. A empresária Jordana desviou R$200 mil da empresa e repassou para Lucas Ramon, segundo também as investigações. O marido dela, Joabson Gomes, descobriu o desvio e contratou um pistoleiro que ainda não foi localizado para fazer a execução. 18 horas. E ainda hoje, aqui no programa 18 horas, a lei que limita o número de estudantes por sala de aula não é cumprida aqui no estado do Amazonas. A denúncia do sindicato, que representa os profissionais de educação e pedagogos do ensino básico do estado. É o nosso assunto em instantes, logo depois da playlist do 18 horas. 18 horas. Agora nós vamos saber aí a previsão do tempo para esta noite. Hoje é sexta, hein? Noite de sexta-feira e também a madrugada de sábado. Tempo e temperatura com Karime Leão. Previsão do tempo. E a previsão é de chuva rápida durante a noite e a madrugada, segundo informações do Climatempo. A mínima prevista é de 22 graus, a máxima não deve passar dos 30 graus, viu? Uma noite fresquinha, tá? As chances de chuva são de 67% e a umidade relativa do ar fica entre 40% e 84%. Mix. E o Rio Negro baixou 19 centímetros de ontem para hoje, a maior vazante desde o mês de julho. Agora o nível do Rio Negro é de 23 metros e 68 centímetros. Você está ouvindo 18 horas. E o técnico Tite convocou hoje a seleção brasileira para os jogos contra Venezuela, Colômbia e Uruguai, que vão acontecer em outubro. Jogos válidos pela eliminatória da Copa do Mundo do Catar de 2022. A partida contra o Uruguai
no dia 14 de outubro, será aqui na Arena da Amazônia, em Manaus. Carlão, vai ser aquele primeiro evento teste com grande público aqui no estado. Bem, dos 25 convocados, 8 jogadores atuam na Inglaterra e apenas 5 jogam aqui no Brasil. Karime, essa foi a 4ª convocação feita pelo treinador Tite neste ano. Ele já havia convocado jogadores anteriormente em 2 oportunidades para jogos das eliminatórias. Vale destacar, Carlão, que o Brasil é líder das eliminatórias sul-americanas com 100% de aproveitamento, viu? A seleção brasileira soma 24 pontos em 8 partidas disputadas até o momento. Bom, apesar aí de constar na lista de convocados, o atacante, a estrela, o Neymar, ficará de fora dessa partida. O jogador terá de cumprir aí suspensão por ter tomado o 2º cartão amarelo na última rodada das eliminatórias. Na vitória contra o Peru, lá por 2-0. Aconteceu na Arena do Pernambuco, lá em Recife. Mas o craque brasileiro estará presente. Aí, olha só os fãs. O jogo será na Arena da Amazônia. Ele vai estar lá na arena, bacana. Vai estar no banco, mas vai... Dá pra olhar, dá um oi pra ele. Tchau. Exatamente. Bom, e a Arena da Amazônia começou a receber os serviços de manutenção para esse jogo entre o Brasil e o Uruguai. Vamos saber mais detalhes agora com o repórter Hector Silva. Boa noite. Boa noite, Carlão. Boa noite, Karime. A Arena da Amazônia já começou a ser preparada pela Fundação Amazonas de Alto Rendimento para receber o confronto entre Brasil e Uruguai. Os trabalhos de serviços de pintura, lavagem, limpeza da arquibancada, manutenções das redes elétricas e hidráulicas e também as adaptações no serviço de internet a ser utilizado no jogo está sendo feito pela Fundação em conjunto com a Confederação Brasileira de Futebol. Além de todo esse trabalho, serão trocadas as coberturas dos bancos de reservas. Haverá também a preparação dos gramados, que na Arena da Amazônia é composta por parte natural e parte sintética. Será feito também ajustes em 24 banheiros, vestiários e irrigação. O estádio Ismael Benigno, também conhecido como Colina, cederá 90 refletores do estádio. E claro, também terá um espaço para nós da imprensa, com novas instalações. Vale destacar, Karime e Carlão, que hoje acontece o evento teste no pódio da Arena da Amazônia. Atrações locais e o cantor Thierry devem se apresentar em um palco que já está montado no local. A partida entre Brasil e Uruguai será realizada no dia 14 de outubro em Manaus e é válido pela 12ª rodada da competição continental. A expectativa agora é de que os ingressos para esse jogo sejam disponibilizados para venda, mas tudo vai depender do evento teste de hoje. Karime e Carlão. Bom, e a lei que limita o número de estudantes por sala de aula não é cumprida aqui no Amazonas. A denúncia do sindicato que representa os profissionais de educação e pedagogos de ensino básico do estado. Pois é, Karime Leão, e além de lotação nas salas de aula da rede pública em plena pandemia, trabalhadores da educação também denunciam que o estado e o município se recusam em dialogar com a categoria. Repórter Odinei Araújo explica esse assunto pra gente agora. No dia 30 de abril de 2015, foi promulgada no Amazonas uma lei estadual, a de número 257, que limita o número de alunos em sala de aula. Conforme essa lei, as escolas do ensino fundamental da rede pública e privada do Amazonas devem funcionar com até 25 alunos em salas de aula do 1º ao 5º ano. Já nas salas do 6º ao 9º ano, podem ficar até 30 alunos. E nas salas do ensino médio, o máximo permitido por lei é de 35 alunos. Mas embora a lei exista há 6 anos, ela não é cumprida nem mesmo com a pandemia. Nas turmas do 9º ano do ensino fundamental, por exemplo, existem em média 49 alunos ao invés de 30. Já do 1º ao 5º ano, ao invés de 25, tem entre 36 a 40 alunos, principalmente da rede estadual. A denúncia é da presidente do Sindicato dos Professores e Pedagogos de Manaus, Elma Sampaio. Os governos, tanto municipal quanto estadual, não deram um passo a fim de concretizar esta lei. O que nós temos hoje de realidade? Em todas as escolas, as salas de aulas têm um número abusivo de alunos. E a nossa preocupação aumentou mais nesse período de pandemia. Nós não sabemos o que vem pela frente e nas salas de aulas nós temos o número muito grande de alunos, não conseguimos manter o distanciamento social. Esse número abusivo de alunos também implica na qualidade da educação.
Pensando não só na qualidade, mas principalmente na saúde, o Aspron chegou a judicializar 2 ações contra o retorno presencial de 100% dos alunos, devido à falta de condições sanitárias e de estrutura das escolas. Os mandados de segurança estão tramitando. As aglomerações nas escolas, elas são pertinentes. Os casos de Covid entre alunos e professores, eles continuam acontecendo, mas essa situação ela fica abafada, não é? Tanto pela CEMED quanto pela SEDUC. No início da semana, nós recebemos denúncia que na Escola Estadual Petrônio Portela existem 2 alunas com Covid comprovado, e também recebemos denúncia da Escola Municipal Adolfo Duque, onde existe alunos infectados pelo vírus da Covid. O sindicato também tenta garantir o pagamento do salário dos professores que trabalham em carga dobrada ainda esse mês de setembro em folha especial. Os educadores foram contratados nesse regime no mês de junho e não receberam as cargas dobradas até agora. A revisão dos PCCS, da SEDUC e da CEMED também estão entre os pleitos dos professores, além do cancelamento dos descontos de quem participou da greve sanitária em 2020 e 2021. Mas no quesito diálogo, os governantes do Amazonas deixam a desejar. Não só o Aspron, como o Sinteam, que representa todos os trabalhadores da educação no Amazonas, também não consegue sentar na mesa de negociação. A presidente do Sinteam, Ana Cristina Rodrigues, diz que apesar dos vários ofícios enviados, o governo se mantém em silêncio e a categoria tem buscado outras alternativas para não recorrer à justiça. O que demonstra que ele não tem boa vontade em sentar conosco. Infelizmente, o caminho da judicialização é um deles, mas nós estamos evitando, e há outros caminhos também que nós vamos consultar a categoria para verificar o que iremos fazer. É lamentável que o governador do estado não valorize os trabalhadores que já estão com uma defasagem salarial por culpa do próprio estado de mais de 10% e necessita agilizar essa mesa para que os trabalhadores possam viver com dignidade. Amanhã, o Aspron Sindical fará a Assembleia Geral para tratar da campanha salarial de 2022, às 9 da manhã, no Sindicato dos Metalúrgicos. Será definido o percentual que vão pleitear. A categoria está há 2 anos sem reajuste salarial. Odineia Araújo para o 18 horas. 18 horas. Agora nós vamos conferir a previsão do tempo para o final de semana, né, Karime Leão? Sábado e domingo, tempo e temperatura com Karime Leão. Previsão do tempo. A previsão do tempo para este sábado, segundo informações de Climatempo, é de sol com muitas nuvens durante o dia, período de nublado com chuva a qualquer hora. A mínima prevista é de 23 graus, a máxima não deve passar também dos 30 graus. As chances de chuva são de 83% e a umidade relativa do ar fica entre 41% e 79%. Já no domingo, as chances de chuva são de 83% e a previsão é de sol com muitas nuvens durante o dia, também com períodos de nublado e chuva a qualquer hora. A mínima prevista é de 24 graus e a máxima também não deve passar dos 30 graus. Mix. Oi, agora confere aí essa história interessante. Adolescente e estudante Sandy Albuquerque, de 14 anos, apresentou o projeto de lei na Câmara Municipal de Maués para a criação de uma feira agroecológica no município. A iniciativa da jovem faz parte do projeto da Câmara chamado Parlamento Jovem e será avaliado pelos vereadores da cidade. Pois é, Carlão, história muito bacana, viu? Ela é filha de agricultores. A Sandy pretende, com essa iniciativa, melhorar a feira local, que, segundo ela, foi tomada pelos atravessadores. A criação da proposta do projeto de lei teve ajuda de especialistas no tema, como o engenheiro agrônomo Ramon Morato, que integra o projeto Agroecologia nos municípios e a rede Maniva de Agroecologia do estado do Amazonas. Para saber mais detalhes sobre essa iniciativa, vamos conversar com o agrônomo Ramon Morato. Muito boa noite, seja bem-vindo ao programa 18 horas, tudo bem? Boa noite, Karime. Boa noite, Carlos. Boa. Tudo ótimo. Fico muito feliz pelo convite. Bacana. Tá ótimo. Muitíssimo obrigada aí por abrir um espaço na sua agenda para conversar com a gente. Então, até que ponto esse projeto de lei apresentado pela adolescente Sandy pode incrementar o mercado agroecológico em Maués?
Olha, a produção orgânica, né, o mercado de produtos orgânicos é o que mais cresce. Mesmo a gente estando numa epidemia, né, com a economia em baixa, ele tem crescido assim em média de 30% ao ano. Né? Isso é uma realidade. E a gente acredita que essa ferramenta da certificação orgânica, ela pode valorizar os produtos locais da Amazônia, da agricultura familiar, a produção ribeirinha indígena, que é a realidade que a gente tem aqui no município de Maués. Né? Então a gente acredita que se tiver um local voltado para a comercialização desses produtos, todo mundo ganha. Ganha a população que vai comer aí um produto saudável, isento de produtos químicos, né? E ganha também a agricultura familiar, que vai ter todo o seu esforço para produzir com carinho um alimento saudável, reconhecido pela população. Além de ser também uma opção de lazer, né? Porque a feira traz cultura, ela tem intervenção artística, ou seja, ela está integrada à paisagem turística e cultural do município. Ok, esse projeto já está valendo ou ainda falta aprovação aí dos vereadores? Falta ser votado? Olha, a Sandy, ela ficou em terceiro lugar. Veio uma banca julgadora advogadas de Maués julgar os projetos e ela ficou em terceiro, né? Mas assim, o que importa disso é que ela trouxe uma demanda local. Ela é filha de agricultor, isso tem a ver com a realidade dela e de mais N agricultores aqui da região. Então esse projeto, através da Sandy, ele ganha visibilidade. O que importa agora é que as pessoas já estão sabendo, os vereadores já estão sabendo que existe essa demanda. E cabe a nós agora, os atores da Rede Maniva, né, sensibilizar esses atores municipais para que isso aconteça. Eu acho que vale a pena a gente lembrar que a Rede Maniva, né, junto com os atores aqui de Manaus, com a Promotoria Pública, a Defensoria Pública, já conseguiu a aprovação da Lei de Agroecologia e Produção Orgânica para o Estado, um plano de agroecologia e produção orgânica para o Estado. Então, tudo isso já está dentro de um raciocínio, de uma tendência mundial, nacional e, obviamente, né, também dentro da Amazônia. Sem dúvida. Agora, o município de Maués, ele realmente tem um grande potencial para o agronegócio, né? Na sua opinião, o que mais poderia ser explorado além da cultura do Guaraná, que é o que todo mundo conhece de Maués? Eu não conheço essa vocação para o agronegócio, né? Propriamente dito, como a gente conhece. O que eu vejo aqui em Maués é uma agricultura familiar, de pequeno porte, com características únicas, né? E é isso que tem que ser valorizado. É uma dinâmica totalmente diferente do que a gente vê no Mato Grosso, ali na divisa, né, do sul do Amazonas, onde tem uma ampla monocultura de produção. O que a gente vê aqui são pequenas unidades familiares produzindo um produto artesanal. E é isso que faz com que o Guaraná de Maués seja reconhecido com o selo de indicação geográfica, né? É isso que valoriza. É esse cuidado desde a produção até o beneficiamento do Guaraná. Hoje o Guaraná de Maués... Alô? Alô? Cortou um pouquinho a ligação. O senhor escuta a gente? Alô? Caiu a ligação, estamos conversando com o agrônomo Ramon Morato de Maués. Ele está em Maués conversando com a gente, falando a respeito do projeto que visa incrementar o mercado agroecológico em Maués. Tudo partindo de uma iniciativa, né, de melhorar a feira local da a jovem Sandy. O projeto dela, a Sandy Albuquerque, de 14 anos, ela apresentou um projeto de lei na Câmara Municipal de Maués para a criação de uma feira agroecológica. Projeto interessante, né, Caio? Inclusive, falta ser aprovado pelos vereadores, né? Tomara que dê tudo certo, né? Que aconteça realmente essa aprovação, porque é importante. Mas até como o engenheiro agrônomo, né, o Ramon Morato estava explicando para a gente, o importante é que ela já expôs a situação, esse viés, essa opção, e que pode tornar realidade, independente ou não deles, né, dela conseguir esse projeto. Ou seja, já criou aí uma movimentação nesse sentido. Isso é interessante. No sentido que existe esse mercado, existe produto, e como ele falou da feira, existe toda uma movimentação não só econômica, mas também uma movimentação cultural a respeito das feiras, né, Carlão? Sim, inclusive lá está tendo muito atravessador, né? Então isso vai amenizar também esse processo aí de exploração que acontece, inclusive em muitas feiras, né? Que acaba encarecendo os produtos, acaba encarecendo os produtos e também monopolizando os produtos, né? Então isso é um projeto realmente interessante. Parece que estamos conseguindo refazer, Karine. Bom, Carlão, vamos passar para a próxima. Vamos falar sobre os indicadores
indicadores econômicos de hoje. Daqui a pouquinho a gente tenta retornar a ligação com o nosso entrevistado, o engenheiro agrônomo Ramon Morato. Agora são 6 horas e 51 minutos e você está no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Economia. Agora nós vamos aos indicadores econômicos desta sexta-feira. O dólar fechou em alta de mais 0,64%, fechando a R$ 5,34. O euro fechou em alta de mais 0,43%, cotado a R$ 6,26. O Bitcoin fechou em queda de menos 3,11%, cotado a R$ 230.301. E depois de 3 altas consecutivas, o Ibovespa, o principal índice de Bolsa de Valores brasileira, terminou a sessão em queda de 0,69% aos 113.282 pontos. E o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, que é uma prévia da inflação oficial do país, aumentou de 0,89% em agosto para 1,14% em setembro. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira pelo IBGE. De acordo com o levantamento, este é o maior resultado para o mês de setembro desde o início do Plano Real em 1994, quando ficou em 1,63%. Agora em Manaus, 6 horas e 52 minutos, nós retomamos o contato telefônico com o engenheiro agrônomo Ramon Morato, que conversa com a gente a respeito de agroecologia, desse viés importante. A gente está falando desse viés diretamente de Maués. Muito boa noite, que bom que retornamos o contato telefônico. Então, a produção local está incorporada à merenda escolar aqui no estado? Como é que o senhor analisa essa situação? O senhor estava falando da agricultura familiar, não é? Exato. A produção local, ela está inserida sim, tá, na produção de alimentos, né? Existem vários programas, inclusive do governo federal, estadual, municipal, que incentivam a agricultura familiar a fornecer para a alimentação escolar, né? Hoje é uma recomendação e os prefeitos já estão seguindo que 30% da alimentação escolar venha da agricultura familiar, né? Isso é uma conquista aí desses últimos anos dos movimentos agroecológicos, inclusive. Ok, e hoje os agricultores, como é que está com relação ao governo? Eles estão recebendo aí apoio como implementos, sementes e a compra da produção? Qual é a relação agricultor-governo no estado do Amazonas? Qual é a relação com o governo do estado? Ele está ajudando. Tem uma chamada pública aberta agora, né, com recursos do governo federal via do governo do estado para aquisição de alimentos da alimentação, para alimentação escolar. Eu acho que o que vale a pena ressaltar é que tem uma chamada alternativa a essa chamada geral, né, em que todos podem participar, que ela é exclusivamente para povos e comunidades tradicionais. Então, aí a gente está falando dos indígenas, dos ribeirinhos, dos quilombolas, né, que são bem expressivos no nosso estado. Então, hoje, esses mesmos movimentos agroecológicos que conseguiram essas políticas, né, que tem que adquirir produtos da agricultura familiar, eles conseguiram uma flexibilização da própria Anvisa para conseguir testar e fornecer na escola dos seus filhos, pegar a sua fruta e ter na escola dos seus filhos, sem ter que passar por uma burocratização da visa sanitária, né, que eles não teriam condição de acessar. A gente entende, né, todo mundo que avaliou esse processo, isso vem no âmbito até de Ministério Público, entende que esses povos sabem lidar com seus alimentos tradicionais, né, e eles podem fornecer um produto de qualidade para as escolas. E eu acho que isso é uma grande conquista que já está sendo vitrine para todo o território brasileiro e nasce aqui no Amazonas. Mas isso é fruto da mobilização social. Né, não do lado do governo. Tem nada a ver com o governo. Sem dúvida alguma. Muitíssimo obrigada pela sua participação, conversando com a gente hoje aqui no programa 18 horas. Uma ótima noite, bom trabalho. Muito obrigado, boa noite para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 6 horas, conversamos, Karim Milhão. Com o engenheiro agrônomo Ramon Morato. 6h55, boa noite para você na sintonia certa. 18 horas. Essa semana nós falamos aqui no 18 horas sobre as cidades do sul do Amazonas que foram recordistas de desmatamento em agosto, conforme mostram aí
dados do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, o IMAZON. E nós ouvimos Juliano Valente, que é presidente do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, o órgão responsável pela fiscalização, monitoramento e principalmente o licenciamento ambiental no estado. Ele falou sobre o avanço do desmatamento na região sul do Amazonas e os motivos para esse aumento. De acordo aí com o presidente do IPAAM, boa parte da área desmatada no Amazonas são terras da União, pertencem ao governo federal. A reportagem é de Júlia Gomes. Lábrea, com 107 quilômetros quadrados, e Boca do Acre, com 78 quilômetros quadrados, ambos no sul do Amazonas, foram os municípios recordistas de desmatamento no mês de agosto, segundo os dados do Sistema de Alerta de Desmatamento do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia. O Amazonas foi o estado com o segundo maior desmatamento, com 412 quilômetros quadrados, atrás apenas do Pará, com 638 quilômetros quadrados. Juliano Valente, que é presidente do IPAAM, o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, órgão responsável pela fiscalização, monitoramento e principalmente o licenciamento ambiental no estado, aponta que a pandemia contribuiu para aumentar o desmatamento na Amazônia. Segundo ele, a pandemia trouxe consequências dentro do processo de atuação da fiscalização, em particular no sul do estado, onde notadamente houve um crescimento e avanço da fronteira agrícola. Nós identificamos que o que ocorre ali no sul do estado, e principalmente naquelas regiões em que cita a matéria, Boca do Acre, a Lábrea, Humaitá, Apuí e outros, né? É que de fato existe um avanço, né? Já identificado com o desmatamento e que consequentemente nós teremos uma alta no processo de queimada, né? Tem muita massa derrubada, né? Muita madeira derrubada, e esse cenário evidentemente vai culminar num acentuado processo de queimada. Ainda de acordo com Juliano Valente, o IPAAM conseguiu identificar que 38% das áreas desmatadas e, consequentemente, queimadas no sul do Amazonas são áreas federais. 28% acontecem em assentamentos também federais e apenas 8% do desmatamento é identificado em áreas do estado. O que ocorre é que nós tivemos, de fato, ainda em consequência do período pandêmico, um processo de baixa fiscalização dos órgãos de fiscalização, tanto federal como estadual e municipal. O que nós fizemos para mudar esse cenário, né? O governo do estado decretou ainda este ano o decreto de emergência ambiental, que permitiu que os órgãos de controle, em particular o IPAAM e de ação, IPAAM e SEMA, que é a Secretaria Municipal, a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, atuasse com contratação de brigadistas para conter esse avanço das queimadas, né? E recentemente, ainda no início desse mês, o governo lançou a Operação Tamoio-Tatá, que pretende diminuir esses dados com a atuação efetiva da Força de Segurança do Estado. A Operação Tamoio-Tatá conta com a atuação das polícias civil e militar, Batalhão Ambiental, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e Secretaria de Estado do Meio Ambiente, além de órgãos federais. Ainda segundo o presidente do IPAAM, Lábrea, que lidera o ranking dos municípios que mais desmataram em agosto, é a região onde o órgão mais embargou áreas. Só esse ano nós embargamos em torno de cifra 32 milhões, né, de reais. Então, são áreas que efetivamente não poderão ter licenciamento, né? São áreas que terão dificuldades de regularização até que haja uma pactuação e todo um processo de recomposição do que foi desmatado. Então, nós estamos agindo e o governo do estado tem ficado atento a todo esse processo aí que nós estamos acompanhando. As forças de atuação estão presentes nos municípios, né?
mas a tarefa é grandiosa, tá? Só conseguiremos conter este avanço efetivamente com a integração de todas essas forças. Júlia Gomes para o 18 horas. 18 horas. Agora 7 horas em ponto em Manaus, seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. O Ministério da Justiça e Segurança Pública divulgou hoje números da Operação Maria da Penha. A operação foi lançada em agosto para enfrentar a violência doméstica contra as mulheres no Brasil. Atenção para os números. Entre 20 de agosto e 20 de setembro, mais de 14 mil pessoas foram presas por violência doméstica, descumprimento de medidas protetivas e demais crimes contra as mulheres. Outras 40 mil medidas protetivas de urgência foram acompanhadas por policiais civis. Ao todo, 127 mil mulheres foram atendidas. Os números mostram que a violência doméstica contra as mulheres virou uma pandemia dentro da pandemia. A vacina, neste caso, não é outra senão combater a impunidade. E para isso é preciso denunciar e buscar ajudar as vítimas. 18 horas. 7-1, Karime, finalizando. Isso. Exato, né? Encerramos mais uma edição. Muito obrigada pela sua companhia. Um beijo, gente. Até segunda-feira. Continue bem, continue em 100,7. Boa noite, bom final de semana para você e até segunda-feira. Você ouviu 18 horas.